convidado deste Veja Entrevista é o jornalista Leandro Narlock. Ele foi repórter da revista Veja, da revista Super Interessante e Aventuras na História. Isso, exatamente. E é, sobretudo, o autor deste livro Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil. O livro já está entre os 10 mais vendidos, também na relação da revista Veja, no ranking da revista Veja. Leandro, o livro, ele tem informações aqui que eu achei muito interessantes. Zumbi tinha escravos, a origem da feijoada europeia, Santos Dumont não inventou o avião e o 14 bis não voava, dava pulinhos. Leandro, além dessas informações, o livro fala sobre o quê? Qual é o que dá uma condensação? Então. Claro. Foi assim, Augusto, eu tentei irritar o maior número possível de pessoas. Fez muito bem, isso é bom. Eu li mais ou menos 120... Não vou dizer que eu li todos, e a maioria desses estudos acadêmicos, são estudos acadêmicos, novos estudos 120. De história. Isso, exatamente. Livros e ensaios. Livros e 120 dissertações. Fontes você consultou. Exatamente, tentando garimpar em todas elas o que tinha de mais desagradável e irritante e desconfortável para vítimas, para especialistas em patriotas em geral. Exatamente, e os famosos bons mocinhos da história do Brasil, né? E verdades, né? Você capturou verdades. Sim, sim. Verdades incômodas. Claro que sempre com a minha ótica, né? Capturei só aquilo que irritava. Mas fiquei tentado em inventar umas coisas, mas me segurei e não inventei, não. Mas você conseguiu irritar, né? Pelo volume de vendas, pelo sucesso que o livro está fazendo. Sim. E os irritados compram, né, o livro. Exatamente. E falam na internet, esses dias circularam os e-mails, que absurdo um livro dizer isso, como podem falar isso do zumbi? Mas me chamaram de racista até. Mas acho que é o contrário, assim, racista é você acreditar que os negros, que os índios eram seres indefesos que só apanhavam quietos, sabe? Eu mostro no livro que na verdade eles tinham poder de decisão, eles tinham capacidade de fazer a escolha deles prevalecer, assim como portugueses, como holandeses que vieram para o Brasil também. Perfeito. Eu acho que o Brasil precisa ser confrontado com a verdade, né? É o trabalho que você faz. Exatamente. Sempre me incomodou a omissão, né, registrada em relação a essa história dos negros. Não contam, por exemplo, que a escravidão foi inventada na África, né? Exatamente. E os portugueses chegaram na África na segunda metade do século XV, né? 1471, se eu não me engano. Eles queriam comprar ouro, na verdade. Mas como não tinha um dólar naquela época, não tinha uma moeda internacional, para comprar ouro eles precisavam pagar com escravos. Então eles foram um pouquinho mais para baixo na África, capturaram escravos para trocar por ouro. E assim começou. A escravidão é um costume da antiguidade, né? Todo mundo tinha escravos. Nós todos aqui somos descendentes eu de digo escravos, a escravidão no Brasil foi inventada na África porque eles é que capturavam, os negros capturavam os escravos e vendiam, né? Isso. Quando os portugueses chegaram, já tinha todo um comércio que cruzava o Saara muito estabelecido. E quando surgiram os portugueses, foi simplesmente um novo mercado que se abriu para os africanos, né? Então eram eles que capturavam os escravos no interior, botavam forquilhas deles no pescoço, botavam em fila indiana até o navio negreiro na costa, e muitos traziam no navio negreiro para cá, né? Agora, conta a história verdadeira, resume a história verdadeira para a gente do zumbi. Do zumbi? Assim, se sabe muito pouco sobre o zumbi. Nos anos 60, 70, tentaram fazer uma personalidade para ele, né? Os historiadores marxistas tentaram montar o zumbi como um herói. Na verdade, ele é citado em 5 ou 7 documentos, e nenhum mostra traços individuais dele. Então, o melhor jeito que a gente pode analisá-lo é pelo século XVII. Um povoado negro do século XVII, mesmo no Brasil, ele tinha uma cultura africana. Era ridiculamente óbvio, vários historiadores brasileiros falam isso, que é óbvio que ele tinha escravos. Apesar dos historiadores marxistas terem construído o Quilombo de Palmares como uma sociedade perfeita, igualitária, em que tudo dava certo, na verdade ele estava mais para um sobado africano, que tinha reis. Tem um soldado holandês que lutou contra Palmares que fala que obedeciam ao zumbi e ao gangazumba com admiração, as pessoas se ajoelhavam quando eles passavam e tal. Então, quer dizer,
tava mais para esse rei escravista africano, sabe? Daí falam, mas então você está tirando o peso do zumbi? Não, que é isso, estou deixando ele um ser humano, um ser mais complexo, né? Mais, acho que mais interessante. Perfeito. Estamos conversando com Leandro Narlock. É o jornalista que publicou o Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil. Não deixe de ler esse livro. Vamos continuar conversando com o Leandro daqui a pouco. Segunda parte da entrevista com o jornalista Leandro Narlock. Leandro, como eu mencionei os 3 casos no primeiro bloco, os nossos espectadores certamente vão querer saber dos outros casos. Você falou do zumbi, e eu queria que você falasse agora como é que você descobriu que a feijoada tem origem europeia. A história da feijoada ela é muito interessante, porque ela é muito parecida com a do samba. A gente pensa que a feijoada foi inventada, muita gente repete, né, que a feijoada foi inventada pelos negros que misturavam os restos da casa grande. Vinham da janela, jogavam ali embaixo, misturavam. Tem todo esse cenário montado, né? Mas o Câmara Cascudo, que era um folclorista patriota e tal, desde a década de 30 se sabe que a feijoada ela tem origem europeia, ela é como o cassoulet da França, assim, ela é um cozido de carnes com legumes, com feijão. Que foi adaptado às condições brasileiras. Ó. Isso. O feijão preto, ele é brasileiro, ele é nativo do Brasil e os europeus adoraram, né? Então é como se fosse um cassoulet com feijão preto, assim, né? É óbvio isso, né? E é interessante que o samba foi a mesma coisa. Os primeiros sambistas, eles eram europeus, eles copiavam, tem um samba do Donga, se não me engano, que ele ouviu escondido a música numa casa de música do Rio de Janeiro, daí foi pro piano, copiou e escreveu um samba. Só depois dessa primeira leva do Pixinguinha tá mais pro chorinho, né? Mas, isso. Só depois dessa primeira leva que o samba se folclorizou, que o samba virou essa coisa, essa cultura popular, essa identidade negra. A feijoada é a mesma coisa, na verdade a feijoada e o samba são muito mais europeus do que a gente imagina. Agora eu acho que você foi particularmente irritante, né, para os leitores ultranacionalistas quando você esclareceu a história do avião, né? Sim. Eu concordo inteiramente com você. Conta para nós o que aconteceu. O que foi o 14 bis? Pois é. Basta a gente olhar uma imagem do 14 bis e dos Flyer, dos irmãos Wright, para ver quem inventou o avião, né? Quer dizer, pouquíssimos aviões. O que é um avião? O que é um avião? Né? Você vê assim, isso é um avião. Mas é interessante que esse é o capítulo do livro que irrita tanto pessoas da esquerda quanto da direita, sabe? Sim, mas os ultranacionalistas são primos, eles estão em toda parte. Exatamente. E é infantil, acho que é questão de maturidade para o Brasil, a gente falar, tudo bem, vamos admitir, pessoal, vamos combinar que o Santos Dumont não inventou o avião. O 14 bis, o grande voo do 14 bis, chegou a uma altura máxima de 6 metros. 6 metros? Voou 220 metros de distância. E isso em 1906. 6 meses antes disso, os irmãos Wright já tinham uma patente, que demorou 3 anos para sair. Ou seja, desde 1903, eles voavam, em 1904 teve sim testemunhas, porque muita gente fala, não, os irmãos Wright não tiveram testemunhas dos voos. Teve várias testemunhas. Também falam, eles usavam uma catapulta para poder impulsionar o voo. É verdade, mas só para facilitar, eles também podiam voar sem a catapulta. Mas, Leandro, o Santos Dumont é o inventor do avião só no Brasil, né? O resto do mundo discorda. Discorda. Então, quando os irmãos Wright foram para Paris, foram para a França fazer demonstrações, em 1908, a França esqueceu do Santos Dumont. Daí ele saiu de Paris, foi para a Normandia, e depois ele foi para o único lugar do mundo em que acreditavam ainda que ele tinha inventado o avião, o Brasil. Aqui? Era 32, se não me engano. 32, acho que um pouco antes, 32 acho que ele morreu. E o Brasil estava carente de heróis, né? Leandro, você certamente foi submetido aí à história oficial, né? Você estudou, sim. Você leu livros de história no colégio, que contavam o que sabemos aí, não? É o outro Brasil. Como é que você começou a descobrir que não era bem assim? Pois é, eu fico muito pensando nisso. Acho que... eu acho que eu comecei a desconfiar de como essa história
é esquemática, né? É sempre o grande, o poderoso, que é inescrupuloso, que é malvado e que oprime o fraco, que só faz coisas boas. Coisa esquemática, né? Isso, e que pode ser, é uma história que pode ser repetida para qualquer lugar. Como eu falo no começo do livro, Que ideia, maravilha. você pode só tirar o nome de um país e de outro e pronto, vale para a Argentina, para o Peru, para Venezuela, sobretudo agora, né? E, bom, e daí eu trabalhando na Super Interessante e na Aventuras na História aqui da Abril, eu comecei a ver que não é bem assim. Eu tive acesso a E aí você muitos começou a ter estudos. acesso a essas fontes Isso. alternativas, digamos. É isso, tem muito historiador ruim no Brasil, mas está começando nos últimos 10, 15 anos, tem ótimos estudos, sabe? Sobre a Guerra do Paraguai, acho que é um assunto que a gente vai falar daqui a pouco. Vamos. O livro do Francisco Doratiotto, O Maldita Guerra, é sensacional, é um orgulho para o país ter um livro daquele. Mas os livros didáticos, eles continuam contando aquela história marxista de 20, 30 anos atrás. Estão obsoletos aí há 20, 30 anos. E que vai em frente. Esses negócios começam no ensino básico ali e vai pelos colégios, né? Sim, porque a história é marxista. E a gente começa a montar política pública em cima dessa história Exatamente. obsoleta. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Agora, interessante, eu quero fazer o registro. Você escreveu um livro para irritar as pessoas. Agora, você se irritou com o que não irrita as pessoas, né? Com a história oficial. Exatamente. E aí começou a escrever ao contrário. É muito chato quando eu me irrito muito quando colocam culpados no Brasil. Ah, tal pessoa é culpada. O Lula às vezes fala Os outros, sempre, os outros. É. Nós não fazemos nada. O Nietzsche fala isso, né? Como que é? Se a gente coloca a culpa em nós mesmos, somos cristãos. Se colocamos a culpa nos outros, somos comunistas. Por aí. Nós estamos conversando com o jornalista Leandro Narlock. Ele é autor do livro Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil. Terceira e última parte da entrevista com o jornalista Leandro Narlock. Leandro, o que mais você descobriu de errado na história do Brasil, história oficial? Olha, eu descobri umas coisas muito boas, até ainda hoje me impressiono, sobre o Aleijadinho. Eu descobri que alguns historiadores de Minas, eles desconfiam que existe uma máfia do Aleijadinho. Quer dizer, um colecionador ele pega uma obra genérica do século XVIII e XIX, daí ele tem um amigo crítico que dá um aval, um laudo de autenticidade, e assim aquilo vira uma obra nova do Aleijadinho. A obra dele cresceu de 160 nos anos 60 para 450 obras hoje. E enquanto eu estava escrevendo o livro, eu vi no Estadão uma notícia assim, exposição com obras inéditas do Aleijadinho. Nunca vistas, obras nunca vistas. Na verdade, é porque agora que elas ganharam esse laudo de autenticidade, assim. Mas, quer dizer, parece que tem uma máfia com isso. É uma máfia que, não sei se é bem uma máfia, se é uma coisa de má fé mesmo, mas é uma voracidade com que se criam. O Aleijadinho ele era tão bom que até depois de morto ele conseguia criar novas obras. Você mencionou a Guerra do Paraguai. O que aconteceu de verdade na Guerra do Paraguai? Pois a Guerra do Paraguai é interessante. Eu já fiz o teste com alguns conhecidos. Você fala a Guerra do Paraguai, as pessoas começam a repetir. Parece que tem um mecanismo eletrônico no cérebro repetindo. No Brasil matou 90% dos homens. Acabou com a população masculina. E como a gente estava falando do Doratiotto, e até do Maldita Guerra, o livro dele, e até mesmo um pouco antes dele, começaram a descobrir que não. Isso é todo um romance escrito nos anos 70 pelos famosos historiadores marxistas. Na verdade, o Solano Lopes, ele tinha o presidente do Paraguai, ele tinha mania de Napoleão. Ele queria fazer um... Foi ele o agressor? Ele começou a guerra, né? E ele tinha, naquela época, no começo da guerra, o exército dele era de 77 mil homens. O do Brasil, se não me engano, era 10, 20% disso. E o Brasil também fala, a Inglaterra jogou o Brasil contra o Paraguai, porque o Paraguai era uma potência em crescimento que assustava os vizinhos, assustava a Inglaterra. Os ingleses mal sabiam o que era o Paraguai. O Paraguai não conseguia fazer uma conserva, uma cebola em conserva sem a ajuda dos ingleses, porque mesmo vidro, mesmo talheres eram importados da Inglaterra. Ô, Leandro, você pretende continuar a publicar mais edições ampliadas do guia? Pois é. Ou você acha que concluiu Então, eu não sei, na verdade. a revisão da história? Eu tenho 14 ideias de livro.
Ou talvez um guia politicamente incorreto da história do mundo, ou talvez um volume 2, esse aí tem muita coisa. Isso que eu pergunto, pelo volume 2. Vale, né? Vale, Você tem vale. informações para isso. Já tem ou espera encontrar? Tem uma outra coisa. Esses dias uma amiga minha que é economista, Conta pra gente. ela estava falando, eu não sei quanto quanto isso é verdade, talvez você me ajude, que se não fosse o Collor, a economia do Brasil não estaria tão boa hoje. Sem dúvida, o Collor abriu. A economia brasileira era fechada. Muito Claro. simples, te dou um exemplo. Antes do Collor, o cartão de crédito brasileiro não tinha validade no exterior. Sim. Então você viajava com o cartão de crédito aqui, chegava lá. É uma medida simples, muda a vida das pessoas. Claro, o carro também, né? Isso eu lembro. Foi o primeiro a dizer, com todas as letras, o que sabem todos os editores de cadernos de automóveis, aí não conta. O carro brasileiro é uma carroça. Ele disse com essa frase. Claro. É claro que ele fez o que fez, mas tem de fazer a revisão do que é farsa. Sim, exatamente. Da farsa, né? Mas, bom, vamos ver o que vai acontecer. E aí, você tem sido convidado para fazer palestras, dar aulas de história em faculdades? Não, ainda não. Vamos ver quando as aulas começarem. Esses dias me perguntaram, o teu livro, me falaram, o teu livro devia ser ensinado nas escolas, os estudantes deviam comprar. Não sei, porque ele é tão parcial quanto os historiadores que eu critico. Quanto os jornalistas e historiadores que eu critico. Só é um contrapeso. Eu gostaria mais que os jovens comprassem o livro como quem vai comprar cigarro escondido, sabe? Não como... Leandro, olha, muito obrigado pela entrevista, tá? Eu ainda não terminei a leitura do livro, mas ele é ótimo. Recomendo. Como eu disse, já é um dos mais vendidos. E espero que você continue essa revisão da história. Sim, vamos lá, tem muita coisa ainda. Terminamos aqui a entrevista com o jornalista Leandro Narlock, autor de Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil. Também aqui em veja.com, não deixe de participar da escolha do Homem Sem Visão da Década.